Glórias a Deus. Glórias a Jesus para todos. Vamos meditação da palavra de Deus e no capítulo 8 do livro do Apocalipse. Vamos meditar nela. Já tivemos a oração. A oração vem através do que mesmo? Da fé, mas através da ministração da palavra de Deus. E no capítulo 8 do livro do Apocalipse, vamos esta meditação para a glória de Deus. Glória a Deus. Vamos analisar o que diz a palavra do Senhor. Capítulo 8, versículos 1 ao 3, depois vamos até o 5. Apocalipse. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Ele, ao Senhor, nosso amado Deus. Encontraram? Amém. Então vamos meditar aqui nesta boa palavra. A palavra do Senhor, nosso Deus. E para a abertura do 7º selo, essa aqui é a palavra de Deus. E tem a sequência. Cada selo que vai abrindo é uma revelação que Deus vai transferindo às pessoas. Encontraram sete anjos. Essa aqui é a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Seu irmão, a irmã, vê para nós o que vocês são. É o primeiro? Primeiro até o 3, o 5. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dados 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o povo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante de Deus. Sentai, vamos. Veja bem, meu raciocínio é para que a palavra tenha a mesma glorificação que ela possui, a palavra. Os selos, eles trazem a revelação, como eu já disse, aquilo que estava encoberto e agora é revelado a nós. E a palavra nos diz, quando viu o anjo abriu o selo, o 7º selo, que é o preparo para o toque da primeira trombeta, que já está tocando latente, diz a palavra de Deus, e houve silêncio no céu por quase mais de 40 anos no calendário de Deus. A cerca de 40, quase 40, houve silêncio, meia hora nos
bíblico corresponde a mais de 40 anos. Quem sabia? Não é essa meia hora que existe hoje. Quando o anjo entregou a João as revelações, elas funcionam no calendário de Deus. Nós já tivemos um comentário que uma hora de Deus possui quantos anos? 80 anos. Aleluia. Um dia de Deus é 1000 anos. quantos anos? 1000 anos. E uma hora de Deus, uma hora nossa, quantos anos? Uma hora, quantos minutos são? Ou um dia, quantas horas são um dia? 12. O dia tem quantas horas? 12 horas. É bom que aprendamos para que obtenhamos bem. Se dividir 12 por 1000, vamos encontrar esse resultado. Qualquer pessoa que usar essa matemática dividindo 12 por 1000, resta 83 anos, e 33 minutos, 33 segundos, ele entra no mistério. Mas é o relacionamento que traz, o resultado que nos traz a referência do sétimo selo referente a isto. E na sequência houve o anjo que desceu com uma finalidade única. No sentido bíblico, silêncio no céu se refere reverência ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É Cristo que veio para a terra, tornou-se inferior, um pouco inferior aos anjos, ressuscitou, glorificado, e foi recebido no céu com adoração. E esta adoração, que é a adoração suprema dos anjos para com Cristo, aí continua aqui na terra um grupo de anjos. Quem é anjo aí? A igreja, nossa. Quem é anjo? Glória a Deus. Irmãos, a mensagem que o homem prega não pode se distorcer da Bíblia, que é a mesma que o anjo prega. A mensagem que pregamos é a mesma mensagem que o anjo prega. Não podemos acrescentar-nos nem diminuir-nos para não falsificarmos a palavra. E a palavra nos diz que tinha o anjo com o incensário na mão. Incensário, a demonstração do Antigo Testamento. E com a salva para pôr junto com o incenso. O incenso no Antigo Testamento era queimado no templo. E quem exercia a queima do incenso eram pessoas de corações limpos. Caso contrário, eles morriam no mesmo local do sacrifício. Como Lotã e Abirão entrou no templo para queimar incenso. Segundo a história biográfica, eles entraram em estado de embriaguez. Os dois filhos de Arão, e lá mesmo eles foram eliminados, porque os seus corações não estavam plenamente chegados a Deus. E a palavra nos diz que outros que queimavam incenso com o coração limpo, e o incenso, a fumaça chegava diante de Deus como um cheiro suave, demonstrando que Deus aceitou o sacrifício. E aqui na terra, aí a palavra nos diz que o incenso que estava na mão do anjo, qual era a finalidade? Colocar junto com as orações dos santos. Já compreenderam? Colocar junto com as orações dos santos que oram com o coração limpo. Ora
de unanimidade, um só significado. Caso contrário, a oração ela não passa a atmosfera, ela só fica aqui mesmo na terra. Mas quando vem a oração unânime, a oração, que é isso? Todos juntos. Todos com a mesma pureza de... Pode responder porque é para nós. Todos com a pureza de oração. Aí o anjo, o que é que o anjo faz com as nossas orações? Porque nós estamos orando, estamos sendo informados de acordo com a nossa consciência, se ela está limpa, nós somos informados que as nossas orações vão para onde? Para quem não descobriu o que está falando aqui, vão para o trono de Deus. E o coração limpo, a oração de coração limpo, é uma arma contra a injustiça. Estão compreendendo? É uma arma contra a injustiça daqui da terra. Essa palavra do Senhor, nosso amado Deus. E é por isso que toda oração que fizemos, ela precisa que seja feita no Espírito Santo. No Espírito Santo. Por que no Espírito Santo? Porque primeiramente ela edifica ao nome de Deus. E na sequência, ela edifica a nós mesmos, segundo a nossa santíssima fé que Deus nos deu. E na sequência, ela inclui com o incenso do Antigo Testamento diante de Deus. Para qual finalidade? Para que o juízo de Deus exerça aqui na terra. É o que está acontecendo. Pode ler que vocês são aí o versículo 4 e 5. Diz aqui a palavra de Deus. No capítulo 8. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos com o que, irmãos? As orações. E a fumaça do incenso subiu aos corações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou incensário e encheu com o altar e lançou sobre a terra. Sobre o que? Aí a oração foi para o céu. Depois a oração volta para a terra. É isso? Quando a oração está compreendendo? Então a oração ela é feita de coração limpo. Depois ela vai para onde? Para o céu. Levado pelo anjo. Misturado com o incenso do Antigo Testamento, feito pelos heróis da fé. Exatamente. Depois vozes e trovões, e relâmpagos, e terremotos. Isto. E o anjo, pela ordem de Deus, banhou uma determinada quantidade daquele incenso com as orações e fez o que lá de cima para baixo? Lançou sobre a terra. Exatamente. E quando veio a resposta, vem a execução do pleno juízo de Deus relacionado aos pedidos que fazemos. Muitas vezes a gente pede a Deus, que é o nosso dever em oração, é pedir sabedoria para que saibamos o que estamos pedindo. E entregamos os nossos problemas nas mãos de Deus. Entregamos também os nossos inimigos, não pedindo vingança, mas segundo a retidão de Deus, Ele age. E Deus tem 4 exércitos, quem sabe? Tem 4 Deus trabalha com 4 exércitos.
Deus trabalha com o exército que ora. Glória a Deus! Deus trabalha com o exército que ora. De corações, responda forte. De corações, Deus trabalha com o exército de anjos, que são ligados ao exército da terra. A igreja que ora a Deus, como já disse, de coração é purificado, sempre pedindo o benefício das pessoas e pedindo também, Senhor, tu és justo, sabe, segundo a tua oração permissiva. Ela tem que ser permissiva. E por fim o anjo levanta para os céus, aí a oração que os salvos da terra fizeram. E aí junta dois exércitos em função do juízo de Deus. O exército, a igreja, o exército, os anjos, o exército Israel e outro exército, a natureza. Quando Deus exerceu o juízo na época de Noé, nunca alguém tinha ouvido um trovão, nem um relâmpago, nem sequer um vendaval. Por 2000 anos, o mundo continuou dentro da longanimidade de Deus, até dupla de a esperança, a paciência, dupla de Deus. Depois Deus começou a entrar em juízos por etapa. E aqui no Apocalipse, onde nós vemos, diz a palavra de Deus, que o anjo misturou as orações com qual ingrediente? Porque, irmãos, a pregação sempre é para que a pessoa entenda. O fogo do A Bíblia, altar. O fogo do altar. Com o Fogo do altar. o altar de Deus. Nós sabemos que a oração de um servo de Deus, seja homem ou mulher, é uma oração chamada na Bíblia Sagrada como a oração de sacerdote, ou não? Para quem não sabe, saiba que não tem mais a oração de intermediarismo. A oração, ela vai direto ao trono da graça. Glória a Deus! Ou seja, ela é colhida aqui na terra pelo anjo, no caso, como vemos, e o anjo leva a oração até onde? Até o trono da graça. O local onde o povo do Antigo Testamento não alcançou. Mas o povo do Antigo Testamento, sim, são beneficiados por esse processo. Por qual motivo? Porque a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e a glorificação de Cristo trouxe a inauguração plena da glória de Deus do trono até os nossos corações. Foi inaugurado, foi uma inauguração. Não precisa mais usar outro tipo de sacrifício, porque é o único perfeito que nós usamos de título na prática. Sacerdote na prática. Por que na prática? Porque nós oramos e Deus ouve e usa as orações, como nós sabemos que o tempo do julgamento está chegando, exercido por quem? Por nós, na ordem de Cristo. Vocês nunca leram isso? É preciso que sintamos aquilo que Deus nos deu com abundância. O que Ele nos deu com abundância? Sabedoria para fazer julgamento referente a conhecimento de causas. E as orações chegam para a terra. E o que sucede na terra? Repete se quiser.
do Santo e lançou sobre. O Senhor não está vendo o juízo de Deus na terra? Vendaval, cão de fogo, e tornado, e tantas coisas, sensivelmente terremotos, e tantos poder sobrenatural. Para quem não sabe, por cima de nós tem montanhas, quem sabe? Ninguém, mas é importante você avaliar a palavra assim. E os meus teóricos, eles estão pendurados, grandes montanhas penduradas por cima de nós. Elas só não caem porque elas estão controladas pelo poder de Deus. Mas as orações, justamente por incenso, ela vai promovendo o juízo de Deus sobre a terra. E a Bíblia diz que a destruição de Gog e Magog, que é o império do norte, será destruído através de pedras. Que o Senhor fará chover pedras de o peso de um talento. Sabe quanto tem um talento? 34 quilos um talento. 34 quilos caindo com a força que vem de cima, é um peso em que esmaga. Assim a palavra nos mostra. Então, o que eu quero dizer com isso? A igreja está orando? Está ou não? Sim. Então continua. Glória a Deus! Está orando de coração limpo? Então continua. Não pode parar, porque é a função ligada ao trono da graça que envolve o ministério dos anjos. Por isso Paulo disse, olha, perseverar em oração, velando nelas com ação de graças. E a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que dê graças aos que ouvem. Por isso que relacionada a nossa ligação com a ligação dos anjos, é a mesma. Tanto é que não podemos usar nem com os demônios nenhuma palavra que os anjos não usam, para que não classifiquemos a palavra de Deus e continuaremos sempre nesse processo de orar. Orar edificando a nós mesmos e orar com o coração. Para qual finalidade? Para que o anjo coloque as nossas orações aonde? Incensário. Dentro da sala de ouro, não é? E leva para onde? Para o trono de Deus. O trono de Deus. Lá em 8, versículo aqui, lá em Gênesis capítulo 8, versículo 21 a 23, diz a palavra de Deus que Noé ofereceu sacrifício a Deus, holocausto, e queimou aquele sacrifício e Deus cheirou. Não é que Deus cheirou com as narinas. Deus examinou o sacrifício de Noé. E naquele exame Deus selou a terceira aliança com Noé, através da oração. Hoje nós estamos ligados, consagrados à oitava Aliança. e última aliança. A oitava e a última aliança. E a oitava aliança? Deus colocou dentro de nossos corações o período de enchermos da graça para distribuirmos a graça. Tanto para uns para com os outros, quanto aqueles que não têm ainda esta visão, esta revelação. Disconnected. Então, isto significa que você vai contando as alianças, né? Encerrando, nós estamos na oitava e última e eterna aliança. E a sétima e última etapa que Deus nos colocou, nos liberando a dispensação da graça. Dispensação quer dizer, nós recebemos através da oração
e depois distribuímos às pessoas. E que a Bíblia foi escrita numa língua antiga, mais arcúgula lá da roça, isso que fala dispensa. Mas, concluindo, a oração, ela tem esse efeito suficiente para nos manter diante de Deus, diante também dos anjos, diante de nós mesmos e dos próximos aqui na terra. Deus continua nos abençoando. Devemos orar. Orar, sempre orar. Não só orar, mas completar a palavra da oração. O que é que quer dizer orar? Orar, para quem não sabe, significa falar com Deus, coração livre. E oração? Entrar em ação. Depois que falarmos com Deus, aí entramos em ação, sempre unidos uns com os outros. Por isso que chama a oração. Orar é falar com Deus, para promover a união, coração limpo, aí já se trata de entrar em ação. Com quem? Com a palavra, com Deus, conosco e com o próximo. Que Deus continue nos abençoando, como tem abençoado.